Está começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência. No programa de hoje, deixa eu lembrar que você pode também assistir a Boas Novas e Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para assistir no seu computador, celular e no seu tablet. Hoje nós vamos falar sobre questões até um pouco polêmicas. Olha, durante todo o ano, praticamente, no Antenados na geral, nós recebemos perguntas ou temas, né, sugestões de tema. O pessoal, olha, vem aqui, bota aí, esse crente pode beber, pode fumar, pode jogar, tá viciado na internet. Hoje nós vamos falar sobre vício e vamos tocar um pouco em cada um desses temas. O que é vício? De fato, é quando a pessoa fuma todo dia, bebe todo dia, ela não aguenta viver sem aquilo. Isso é um problema biológico que tem que ter aí talvez um médico, alguém cuidando, ou um problema espiritual que nós temos que orar e expulsar um demônio. Existe o demônio do vício sobre a pessoa, é um encosto. O que é o vício na visão espiritual? Será que existem casos e casos? Alguns são espirituais, outros não? Nós vamos debater hoje aqui no Antenados na geral como é que a igreja enxerga e trabalha com pessoas que até falam, pastor, olha, pastor, posso batizar? Posso participar da ceia, posso cantar, eu sou um músico, mas ainda eu tenho um problema porque, olha, eu fumava 3 maços de cigarro, hoje só um. Estou tentando me libertar de um vício. Ele pode participar ativamente das frentes de trabalho da igreja? É duro, mas vamos debater sobre isso hoje. Aqui no Antenados na geral com ela, que é psicóloga e pastora do Ministério Restauração em Vida. Ela também trabalha com cura emocional, tem muito cura emocional também, talvez, no nosso debate hoje. Pastora Cleide, nossa, ela é nossa, está aqui com a gente. Bem-vindo, pastora. Olá, querido. Tudo bem? Vai ser bom forte hoje, né? Eu acho que vai ser muito bom. Eu sei que a pastora Cleide, ela, André, eu sou bastante receptiva, mas eu vou perguntar, será que pode o irmão tocar, participar das frentes de liderança da igreja, tendo algum tipo de vício? E a gente pensa, quando a gente fala em vício, o pessoal pensa cigarro, cerveja, droga. Deixa eu falar da internet, do Facebook, do crente. Deixa eu falar de algumas coisas que a gente... Eu acho que algumas coisas tem que ter reserva, sim. Eita Deus, vamos ver isso aí. Vamos conversar durante o programa. Jesus, também recebo ele, que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã Getsemane. Ele é advogado e cantor, pastor David Muniz. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez nesse debate abençoado para a edificação do Reino de Deus. Eu acredito que o tema de hoje vai fomentar muitas dúvidas, mas também nós estamos aqui hoje para poder tirar essas dúvidas e com a ajuda de cada um. Acho que é interessante a galera mandar as perguntas para a gente poder fomentar isso aqui. Deus tem muito abençoe. aqui, pastor, seja bem-vindo. Também recebo ele que é pastor da Igreja Apostólica Tenda dos Profetas, pastor Marcílio Araújo. Pastor, bem-vindo ao Antenados na geral. Graça e paz. Com certeza será uma bênção para poder ajudar muitos que estão, em dúvida. E com certeza muitos serão edificados, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Já começamos, você pode mandar sua pergunta de todo o Brasil. Vai ser interessante que a gente vai abordar aí todos os tipos de vício. Você pensou que a gente vai falar só de cigarro, vamos falar do seu Face, vamos falar do teu Insta, de tudo aí que você fica às vezes aprisionado nesse celular e deixa de fazer trabalhar. Isso às vezes pode chegar a vício. Será que isso atrapalha tanto quanto outros tipos de vício? Não sei, vamos debater hoje aqui no Antenados na geral. Deixa eu iniciar com uma pergunta, eu sei que é abrangente. E eu falei no início, a gente passou até David falou, André, é meio subjetivo, mas deixa eu levantar isso. Até que ponto vocês encaram o vício como um problema, talvez assim, exclusivamente espiritual? Já percebeu? Às vezes tem a gente ouve, às vezes, né, testemunho de irmãos que, enfim, beberam a vida inteira, ou fumam a vida inteira, vão numa igreja. A pessoa vem aqui que eu quero orar, que é um demônio que está na sua vida. E dá até medo, às vezes. Poxa, é um demônio há tanto tempo. Será que é demônio? Eu não me sinto endemoniado, é um vício. Como é que vocês entendem esse tipo de visão sobre o vício? É um demônio, está endemoniado, é algo espiritual? Olha, eu acho que pode ser os dois. Pode ser algo espiritual, né? Um demônio, pode ser algo químico, biológico, como você falou no início do programa. Porque a pessoa que começa a beber, a fumar, a se drogar, seja qualquer droga que seja, né? Até Facebook também podemos chamar de droga hoje, né? Cafezinho. Não é? Então, eu creio que tem espiritual aí e pode ter só mesmo químico-biológico, que é a questão do tempo que já está ali, entendeu? Há quantos anos a pessoa está nesse vício? Como é que ela reage quando ela acha que vai ficar sem aquilo? Qual é a reação dela? Então, tudo isso tem que se avaliar para saber realmente de onde vem. Eu já peguei casos que realmente era demônio. Demônio foi embora
e ficou aquele cheiro de cachaça no lugar, porque demônio vem com tudo. Mas né? há casos também que precisam de um acompanhamento. Né? Há muitos casos precisam de acompanhamento. Então, há casos também, como você também tinha falado aqui no intervalo, de pessoas que você ora, a pessoa entrega a vida a Jesus e acabou. Nunca mais ela volta àquele vício. Mas é raro acontecer isso. Agora, não é tão raro o endemoniamento. Entendeu? Que você, pastor David, como é que tu vê? Porque assim, é muito complicado a gente chegar e falar, embora eu concorde com a pastora Cleide, mas fala assim, às vezes o cara, André, eu tô viciado há 20 anos, eu fumo, eu bebo. Vem aqui que é um demônio que está possesso durante 20 anos. É difícil do cara até entender isso. Calma aí, poxa, sou um pai de família, estou na igreja, eu não estou endemoniado. Eu queria até fazer essas duas distinções da questão de ser o demônio e também de ser uma questão, às vezes, cultural, entre aspas, dentro da casa daquele filho que vê o pai sempre fumando, a mãe sempre fumando, ele cresce naquele ambiente, a nicotina está ali no ar e ele está sentindo aquele cheirinho desde bebezinho e aquele hábito, aquela postura do pai e amanhã depois quando ele vai fazer os 12, 13 anos de idade, ele também quer fumar e aí a gente encara o demônio dentro dessa família como aquele que quer destruir, porque o próprio a gente está falando assim de vício de um modo em geral, então estou dando um exemplo aqui no caso do cigarro, mas o próprio Ministério da Saúde adverte, né? Fumar traz câncer, traz prejuízo, mas enfim, diversas pessoas ainda utilizam a questão do cigarro ou outras drogas. Nesse caso, o demônio está ali, ele vai estar sempre no intuito de destruir aquela pessoa através de um entorpecente. Agora, existe casos que são nitidamente, você consegue enxergar o demônio, a manifestação dele. Eu tenho um caso em que uma pessoa, ele aceitou a Jesus dentro de um culto que ele estava sem camisa, chegou bêbado, e nós fizemos uma oração por ele. Ele o efeito do álcool saiu naquele exato momento e ele ficou lúcido das coisas que estavam acontecendo, quem estava à volta dele, e ele aceitou a Cristo. Hoje ele é um pastor. Pastor Luciano Bessa, cita até o nome dele, um grande pastor. Mas no caso dele ali, o efeito do álcool era puramente demônio, porque não era uma pessoa dada à bebida, mas eventualmente por uma situação que aconteceu, ele buscou uma alternativa que foi a bebida, e ali ele ficou possesso, estava endemoniado e aceitou a Jesus. Agora, existem casos em que pessoas se drogam através, seja do cigarro, seja através da cocaína, da maconha, por conta exclusivamente de ver outras pessoas fazendo aquilo dali e não tem uma caracterização do demônio ali manifestando aquela pessoa para ela pegar aquilo dali, mas tem uma escolha dela por uma situação que ela está vivendo e ela está optando por fazer aquilo dali. Através disso, ela vai poder ou não ser viciada dentro daquilo que a dependência tornar, ela ficar dependente daquele produto que ela está utilizando. Pastor, dentro do que você está falando, o adolescente, por exemplo, há que se os pais tomarem muito cuidado, estarem muito atentos, porque eles têm aquela fase de pertencer ao grupo. Perfeito. E para pertencer ao grupo, eles fazem qualquer coisa, inclusive drogas. Fora também aqui vem o vício que vem pela influência, né? O amigo bebe, o amigo fuma e ali o jovem, o rapaz acha bonito, acha legal e entra também. E o André citou uma coisa interessante, que o cara é um pai de família, o cara está frequentando a igreja, o cara está indo na igreja. Eu não estou endemoniado, gente, mas eu estou frequentando a igreja e estou aí fumando, tenho um cigarro ali, e eu não fumo na frente de ninguém, fumo dentro de casa. Por quê? Eu sou dependente. O camarada, ele assume que ele é dependente, mas essa pessoa, André, ele tem que procurar o líder dele, o pastor dele, e falar, olha, eu estou com uma dependência. O pastor, logicamente, vai falar, meu filho, procura um psicólogo, procura se tratar disso daí. Mas o pastor, antes dele fazer isso, ele vai fazer o quê? Vai orar. Isso. Vai entregar nas mãos de Deus. Com certeza. Agora, e se esse cidadão for um pastor? Pode acontecer? Pode, deixa eu levantar, gente. Pode. E aquilo, quando a gente fala de igreja, será que estamos preparados às vezes para algum caso desse? E a gente vai ainda agravar aqui algumas situações, alguns cenários para poder debater sobre isso, mas o pastor David já chutou a porta já. Porque assim, um pastor ou um líder está suscetível a qualquer pecado que qualquer outra pessoa está. Claro. Isso. De alguma forma, nós ainda na igreja hoje vemos um viciado. Se a gente nunca conviveu com alguém ou teve alguma situação dessa na família, para a gente ainda é um tabu muito grande. O cara é viciado. Parece que não pode nem tocar nele, ele não pode estar naquele ambiente da igreja. Vocês conhecem casos de pessoas que
são crentes, fervorosas, amam a Deus, mas ainda tem algum problema de vício, cigarro, jogatina. Eu não estou falando não só de bebida e cigarro, jogatina. Jogo, né? Que estão Vício dentro da qualquer, igreja ainda. E parece que eles vivem de fato aquela guerra. Poxa, eu estou André. na igreja, sou crente, eu acho que eu sou salvo. Claro que vai vir uma pergunta ainda, vai para o céu ou não? Quem é a gente para dizer se ele vai para o céu ou não? Mas é difícil entender, algumas pessoas entenderem, olha, o cara é crente, ele é fervoroso, está há 10 anos na igreja, mas não consegue largar o vício. E aí? Como é que eu enxergo uma situação dessa? Como lidar com isso? O cara está 10, 5, 6 anos na igreja e há 5, 6 anos ainda está viciado, não consegue soltar. Aí é caso mesmo de libertação. Aí, André, o cara já se tratou, é libertação mesmo. É um demônio forte, tem que orar para esse irmão. Como é que vocês entendem casos desse tipo? Porque às vezes é difícil a gente entender. A gente acredita que alguém que está na igreja há 6 anos, meu Deus do céu, já tinha que ser libertado. Ou não? Eu creio nesse aspecto que seja realmente um caso biológico, né? Como a gente estava falando, químico. E ele precisa de tratamento. Precisa da oração? Ele precisa da oração, ele necessita. E de tratamento. Mas ele precisa de uma terceira coisa que é fundamental. Que eu acho que para ele teria que ser em primeiro lugar. Né? É ele realmente reconhecer que aquilo é um vício. E que aquilo atrapalha ele no caminhar com Deus. Eu vejo assim, nós temos que acolher essas pessoas e ensinar, né? Mas eu acho que função no reino de Deus, para se dar uma função para uma pessoa que é viciada num cigarro, numa droga, eu acho que falta confiança, sabe? Eu acho que fica meio... Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu quero voltar nisso. Tem um rapaz aqui que mandou, falou, olha, André, eu há algum tempo já ando, enfim, sou viciado em bebida, mas o pastor tem me tratado há muito tempo, confia em mim, e eu toco na igreja. E ele deixa aqui, poxa, e eu acho que se ele me tirasse por causa da coisa, seria a pior coisa da minha vida. Aí mesmo que o cara ia se afundar. Então o pastor, de alguma forma, conhece a situação dele e mantém, casos. porque já está tratando há muito tempo. E aí eu pergunto para os pastores no próximo bloco, em casos desses, pessoas que são viciadas ou estão passando por algum problema de vício há bom tempo e o pastor tem noção, mas mantém ele no grupo de louvor, mantém ele numa liderança. Vocês acham interessante, plausível para ajudar a pessoa ou é completamente reprovável? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados, volta já já. Don't go mystical paranoid. Not now. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Imagina esse cenário, tem uma pessoa que está passando por um problema de vício há muito tempo. O pastor tem ciência, ele faz gabinete, está sendo tratado na igreja, porém o pastor ele é um bom músico ou um bom líder e o pastor mantém ou coloca ele no lugar de liderança. Ou porque ele é bom e está cheio do Espírito Santo, e aí vai o debate. Enfim, o pessoal vai falar, André, como é que pode estar cheio do Espírito Santo e estar viciado? Vamos debater um pouco sobre isso. Mas ele está lá e o pastor, às vezes, até para cuidar dele, falou, olha, eu vou te manter no grupo de louvor e vou te tratar, porque talvez imagina, para uma pessoa que é dependente química, tira um cargo na igreja porque ele é dependente, acho que ele se aprofunda ainda mais no seu vício. Mas, enfim, vocês aceitariam, entenderiam uma pessoa que está viciada, o pastor tem ciência, está tratando dele, e ele tem um cargo de algum tipo de liderança na igreja? Eu acho que, nesse caso, a gente tem que acolher, trazer e ensinar. Eu acho que exige dos pastores mais tempo com essa pessoa. No nosso caso, por exemplo, nós não temos nem no louvor e nenhum departamento alguém que tenha esse tipo de vício, cigarro, bebida, né? Que eu acho que compromete a pessoa, esse tipo de vício. Então, se compromete a pessoa, por exemplo, quando os apóstolos ordenaram aqueles homens para saírem e para colaborar ali com eles como diáconos, para estar liderando ali o sustento do povo e tal, vieram homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, né, com uma conduta íntegra. Eram esses os homens que o povo votou, vamos dizer assim. E eu creio que a liderança, ela só existe se ela for reconhecida pelo povo. Se ela não for reconhecida, não importa nem o porquê.
Como é que vocês entendem? Daria um cargo de confiança, de liderança? O grupo de louvor, alguma coisa, o cara é um bom músico, mas ele está passando por um problema ou sempre teve um problema de vício enquanto estava lá. Esperaria ser tratado para depois colocar. Concordo. Trataria primeiro, porque nem todo membro, nem todos que estão no seio da igreja vai entender da mesma forma. Isso vai pode causar uma divisão e comprometer até o cargo da liderança, entre aspas, maior da igreja, do pastor. Agora, existem duas situações. Uma situação em que você sabe que a pessoa é um bom cantor, um bom músico, é um chefe de família, um chefe de família, e ele, antes de entrar para esse ministério, ele, pastor, eu sei que você quer me ordenar, mas eu tenho um vício, e você não dá o cargo. Agora, pode acontecer também, como a pastora falou assim, no meu ministério não tem. Eu digo também, eu acho que no meu não tem, mas pode acontecer que eu chegue hoje na minha casa e receba uma ligação. Pastor, eu vi lá o debate no Antenados, mas eu quero dizer para o pastor que eu sou viciado. Ninguém sabe. E aí, o que eu faço com esse camarada? Tiro ele de lá e aí eu vou expor automaticamente a vida dele, porque o membro vai querer saber por que ele está saindo. O membro por que ele está descendo ao altar? Por que ele não prega mais? Por que ele não canta mais? Então, é uma coisa que nós temos que ter uma visão muito pode quebrar delicada, de vez a vida do cara. porque você pode estar afundando, cara. Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Então, o cara está em Cristo Jesus, mas o cara está numa dependência física, numa dependência que ele está ali do corpo dele, que ele necessita daquele. Ele abriu o coração. Então, acho que o pastor tem que chegar, conversar com ele, meu filho, olha, você tem que se tratar. A gente tem que... Eu acho que não deve expor ele dessa maneira, porque ele está ali no teu ministério há 10 anos, você só soube porque ele falou. Mas o pastor, ele tem que tirar ele? Tem, mas como que vai tirar ele? Como é que vai tirar ele daquele carro? Como é que vai fazer isso? Então tem que tomar muito cuidado, porque na verdade nós não somos perfeitos. Isso. Nós temos os nossos erros, nós pecamos. Agora, o vício que está sendo tratado no assunto aqui é algo que te faz ser prejudicado, porque o vício não deixa você trabalhar, o vício não deixa você ter um relacionamento social, o vício ele faz você perder as oportunidades que a vida te propõe, que Deus te apresenta. O vício é um problema, e o vício é que leva o homem a errar, o erro, ao pecado. Então, de repente, o cara está nessa dependência, ele está viciado, mas ele, como o André falou, ele é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e o vício não necessariamente é de um cigarro, é de um entorpecente, mas, de repente, o cara, ele é viciado em jogo. Ele não, eu não jogo aqui, mas eu vou fazer um cruzeiro. Chega lá e fica direto lá no navio, lá, só gastando o dinheiro dele. É vício? Precisa ser tratado? Precisa. Então, acho que a liderança tem que avaliar. Se ele vai entrar e apresenta essa condição, não deve entrar. Se ele já está e você descobriu, então você tem que tomar cuidado, porque ao ponto que você faz aquele homem descer e você não justifica, o que acontece? A igreja vai cobrar de você. E se você justifica perante a igreja, você está expondo a vida pessoal, isso é dano moral e pode trazer um problema para você no teu ministério, porque você está expondo uma vida particular de uma pessoa. Agora, toda pessoa que está numa igreja, ela está debaixo de um regimento interno na igreja, que ela se sujeita àquilo dali. Mas mais do que o regimento interno, nós temos que tomar cuidado com a vida daquela pessoa, se a gente vai afundar aquela pessoa. Eu acho que todo mundo que pega um microfone na mão, por exemplo, tem muita responsabilidade sobre aquele momento, né? Então, eu vejo que uma pessoa que tem uma função na igreja, no altar, eu acho que o altar é algo que é necessário santificação. Exige um sacrifício. Santificação é o negar-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo, nós temos que nos lembrar que existe uma guerra entre a carne e o espírito que todos nós vamos ter que travar 24 horas por dia. Então, eu acho que o mínimo seria realmente a pessoa entender. Eu acho que quando ela já vem contar, tá, é porque ela já está caindo a ficha, já está sendo movida pelo Espírito Santo, que aquilo não está 100% certo. Tá? Então, eu não creio que por ele mesmo caiu a ficha. Não. O Espírito Santo, segundo a busca daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, está movendo, fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, que é convencer, né? Agora, e a parte dele? Eu creio que isso é uma disciplina que cada um de nós tem que ter, né? Então, é o que nós temos que ensinar. A disciplina. Uma vez se converteu uma moça na minha igreja, que hoje
é minha nora, por sinal, e ela, quando as pessoas vêm, a gente tem aquele módulo de grupos caseiros e tudo. Então, a pessoa vai aprendendo a palavra. E, de repente, ela chegou em mim e falou, olha, eu estou ficando incomodada, porque eu fumo. E eu fumo muito. Eu fumo quase 3 maços de cigarro por dia. E eu estou me sentindo muito incomodada. O que eu faço? Eu não consigo largar o cigarro. Olha, naquele instante, eu acho que veio assim um insight de Deus. Porque eu não saberia, talvez, qual a resposta para dar para ela. E, naquele momento, eu disse para ela, olha, eu penso assim, primeiro que se Deus... Eu botei um pouquinho de humor, né, na coisa. Se Deus quisesse que a gente fumasse, Ele teria colocado as narinas para cima. Né? Chaminé, fumaça. Toda chaminé, fumaça sai para cima, não para baixo. Então, Ele teria colocado assim. Partindo daí, eu acho que não é para fumar. Porém, vamos mais adiante. Somos templo do Espírito. Eu acho isso tão sério, André. A partir do momento que você sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Até a obesidade, que eu mesma tenho aqui, eu acho que é falta de cuidado com o templo de Deus. Então, eu parto desse princípio e foi o que eu fiz com ela. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você quer que ele viva no meio disso tudo aí? Agora, vou te dar uma dica. Quando você for fumar, depois você sair daqui do culto, que foi logo depois do culto que ela falou comigo, quando você for fumar, deixa lá o teu cigarrinho lá em cima onde você costuma, você ora a Deus. Vá lá, pegue 2 cigarros, senta sozinha. Se tiver gente na sala, vá para o seu quarto. E diga assim, Espírito Santo, já que você mora em mim, vem fumar comigo. Ela tem 10 anos de conversão, nunca mais ela conseguiu botar um cigarro na boca. Porque ela tentou, viu? O Espírito Santo não foi fumar com ela, Ela não. tentou, mas ela disse que ficou com uma vergonha tão grande que ela começou a chorar. E nunca mais ela colocou um cigarro na boca. Porque o Espírito Santo constrange, né, pastor? Então, esse mas eu ponto. creio que tem que ter o esforço. Se não tiver o esforço, não tem conversão, gente. Tem que ter o querer. Né? Não existe conversão sem O esforço. desejo de mudança, de melhorar. Exatamente. O Espírito Santo está aí para ajudar. Ele é o ajudador e ele é o consolador das perdas. Perfeito. É uma grande perda. Eu já fumei. Para quem fuma, é gostoso fumar. Não vou dizer porque eu sou pastora que é ruim. Não é ruim para quem fuma. É muito gostoso. Só que é uma fuga. É uma fuga ótima, uma das melhores fugas. Por quê? Porque tudo que é problema, você foge para o cigarro. E você alivia a sua ansiedade. Deixa eu levantar uma pergunta que é até interessante. A gente chegou a tocar um pouco nisso, mas até para a gente também tentar interpretar e entender como as pessoas pensam no que é conversão ou aceitar a Jesus. Muitas pessoas entendem que, no momento que você aceita Jesus, você é liberto instantaneamente e acabou. Você se converte naquele momento, você para de fazer tudo. E muitas pessoas interpretam de fato, pessoas que estão na igreja, que até tinham um vício e aceitaram Jesus e começaram a ir na igreja, se esforçam. E eu acredito que são convertidas. Que estão sinceras. Ou aceitaram Jesus, Estão mas não sinceras. largaram o fumo. Você acredita que uma pessoa pode aceitar Jesus e ainda continuar com um vício ou não? Talvez um momento processo, que é um aceitou processo. Jesus naquele momento. Ou larga ou não larga. Se não largou é porque não aceitou Jesus. Não Porque tem creio. pessoas que falam isso, pastor Marcelo. Como é que você entende isso? Pode uma pessoa ter Jesus, ter o Espírito Santo e continuar com um vício? Pode. Porque é o momento de lapidação, né? É o tempo de lapidação, o tempo de preparamento, para que aquela vida alcance, né, a perfeição de varão perfeito, né? Então, quando a pessoa vem, Jesus até falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso. Então, existem pessoas que estão no nosso meio, né, e que Doentes. precisam, né, ser tratado, precisam, né, ser acompanhados, serem ajudados para que chegue até o nível que o Espírito Santo de Deus quer.
Isso. E até lá é um processo, a gente chama de santificação. É um Será? processo Aceitou Às vezes a santificação pessoa já também. orou, já jejuou, já fez tanta coisa, né? Mas também é aquilo. Às vezes basta uma palavra Perfeito. e a história muda. E se não chegou essa palavra ainda? Aceitou Jesus, não aceitou? Como é que tu entende isso, David? O cara está lá, estou 3 anos na igreja, ainda tenho, diminui muito, que aí você vê talvez aquilo, a gente está falando do esforço, a pessoa está cada dia lutando contra aquilo, mas continua. Isso quer dizer que ela não aceitou Jesus? Não, o aceitar Jesus a gente, né, que já há muito tempo da igreja, né, André, a gente vê que pessoas aceitavam a Jesus e a gente achava que aceitavam levantando a mão, né? Vem cá na frente, não. Eu aceitar é algo muito subjetivo. E ela ali dentro de uma reunião, ou às vezes no trabalho dela, no ambiente de trabalho, ela começa a sentir algo que ela precisa mudar. E ela bota a fé dela em Cristo. Então ela aceitou a Jesus. Então ela aceitou a Jesus ainda bebendo, fumando, jogando, aceitou a Cristo. Porque o próprio Cristo nos ensinou, né? Vinde como estáis. Aí, então, como é que você está? Tem gente que, eu lembro, na minha época de faculdade, né, terminei a faculdade em 2004, mas eu tinha uma galera que falava para mim, André, falava assim, pastor, e me chamava de David, né, de pastor, David, eu só vou aceitar Jesus quando eu for perfeito. Quando ele for perfeito, Jesus não precisa dele. Porque quem traz o homem ao estado da perfeição é Cristo. Ele é tão perfeito que ele se salva para Jesus. Então, Jesus quer o quê? Jesus quer aquela pessoa que está vivendo lá debaixo da dependência de um pecado, de um vício. Que ele é o libertador. Quer pegar essa pessoa. E essa pessoa aceita Cristo, está dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, aceitou a Cristo agora. Ela está vivendo o quê? Um processo de salvação a cada dia. Isso. E a cada dia, e isso eu digo, eu ainda vou mais, André, isso serve para mim, que sou pastor, isso serve para nós, que todos os dias, para vocês que estão nos vendo, todos os dias nós lutamos e batalhamos para garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, porque todos os momentos nós somos confrontados a viver debaixo de uma dependência que não seja Cristo. Verdade. Ele aceitou a Jesus, está na igreja, aceitou. Agora, ele precisa buscar esse processo de libertação. Eu falo que a conversão é uma crise seguida de um processo. Porque é a crise do encontro. Quando você tem um encontro com Deus, não tem explicação. Então, imediatamente o Espírito Santo passa a habitar com você, né? E depois existe o processo que todos nós temos que compreender isso. E essa pessoa precisa ser acolhida. E é através do amor que ela vai vencer tudo isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar no Tenários na geral. A pastora Cleide falou, olha, tem que ser acolhida. Então, uma pessoa aceitou Jesus, está lutando contra o vício. Aí ela chegou, olha, já estou há algum tempo, ainda não larguei tudo, mas eu quero me batizar. Eu quero me aprofundar ainda mais nessa igreja. Como é que os pastores encarariam uma pessoa que tem muita vontade de se batizar e participar da ceia, mas ela é viciada? Os critérios para a pessoa ser batizada passa por não pode ser viciado em algum sentido desse de entorpecente ou bebida ou álcool. Como é que vocês tratariam uma situação dessa? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estou de volta, terceiro bloco do Antenados na geral, estamos falando sobre vícios. Agora imagine o seguinte, pastor, você que está nos assistindo, uma pessoa entrou para a igreja, estava viciada e começou, claro, um trabalho de santificação, de melhoria, ela está lutando contra aquilo, mas não largou ainda completamente. Ela já sente, talvez madura na igreja, mais participativa, e ela quer descer as águas, ela quer ser batizada, quer poder participar da Santa Ceia da igreja. Algumas igrejas nem precisam de batismo também para cear. Enfim, ela quer participar da ceia, quer ser batizada na igreja, mas ainda é viciado, e o pastor tem ciência disso. Vocês, nesse caso, batizariam ou não? Bom, partindo do princípio bíblico, que diz, se crer e for batizado, será salvo, eu batizo. Porém, antes do batismo, nós sempre damos uma palestra sobre o que é o batismo. E no final da palestra a gente pergunta, você quer ainda se batizar? Né? Não, eu quero. Ok, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Isso é um processo de conversão. Então, o batismo é uma declaração pública. Que você, a partir de agora, entregou a sua vida para o Rei Jesus. Né? Então, eu creio que naquele dia que Pedro fez aquele discurso, depois do batismo do Espírito Santo, né? Dos apóstolos,
ele, com muita ousadia, no final se converteram 3.000 almas. E a palavra diz, e imediatamente foram batizados. Então, não houve uma entrevista ali. Ninguém sabia quem era quem. Mas eles creram. Sabia que cada um que estava vindo ali estava declarando, eu creio e quero dizer isso publicamente, descendo as águas. Então, eu batizo sim, e eu não ficaria jamais com o peso de não ter batizado aquele. No dia seguinte ele morre, e aí? Quem vai responder, ele ou eu? Eu batizo. É uma escolha pessoal, né? Ninguém pode proibir ninguém de não se batizar. No meu ponto de vista, é uma escolha pessoal. A pessoa se decidiu que quer se batizar, com certeza ela vai ter um ensinamento, vai ter instrução, e é uma escolha pessoal. O pastor não pode, a certo momento, e eu concordo, eu entendo, mas assim, se o pastor está acompanhando a vida de um rapaz ou de uma moça, e está vendo que ela está lutando contra aquilo, e ela vem para a aula, a classe, ele vê de longe tudo, mas ele sente que ele não pode chegar, querida, se eu fosse você, olha, não vou te batizar agora não, porque o processo ainda está acontecendo, às vezes pode até ser notório entre outras pessoas a questão do seu vício, não é o momento, não vou lhe batizar. O pastor também tem esse poder de fazer isso, ele acha que é necessário e se é, enfim, plausível fazer aquilo naquele momento. A pastora citou, é muito interessante a questão do apóstolo Pedro, citou o Evangelho de Marcos, né, 13:13, aquele que crê e for batizado será salvo. E naquela época era uma época que nós não vivemos hoje, da possibilidade de você dispor de tempo para ensinar, discipular. Tinha assim oportunidade para isso nas sinagogas, mas era algo muito restrito. Hoje a gente tem uma oportunidade de conversar com a pessoa antes dela declarar a fé dela e confessar, e explicar para ela que aceitar a Jesus não é levantar a mão, não é ouvir uma pregação, se sentir emocionado, ficar todo arrepiado. Falou a minha vida, isso é me deplá, está revelando tudo o que está acontecendo. Mas é porque o cara tem a palavra de Deus e ele vai fazer isso. Agora, o pastor, acho que tanto nas duas linhas de raciocínio, o pastor pode também, aquele membro aceitou a Jesus, pastor, estou aqui, eu quero me batizar, então, meu filho, você quer se batizar? Você vai vir num período de 6 meses aqui, num discipulado, eu quero te orientar, eu quero dizer para você o que significa ser batizado, o que significa entrar por corpo de Cristo, saber que você agora não vive mais você, agora é Cristo vivendo na sua vida. Eu acho que é interessante para o pastor fazer isso. Também não sou da teoria que você tenha que fazer isso para aquela pessoa ser batizada. Eu acredito que o batismo, ele meramente hoje, ele passa a ser, entre aspas, um ritual, algo que a gente faz por conta de que Cristo nos ensinou, ele mesmo foi batizado, mas o maior batismo é quando a pessoa aceita Cristo, e esse batismo que o Evangelho de Marcos ensina, né? Aquele que crê e for batizado, quando ele está falando for batizado, é você morrer para o mundo e viver para Deus. E quando você morre para o mundo, você desce as águas, você está externando para a sociedade, olha, eu agora sou evangélico. Eu agora aceitei Jesus, tenho um certificado. Mas o maior batismo é o testemunho daquela pessoa fora da igreja. Porque às vezes a pessoa, André, passa um discipulado de 6 meses. E aí ele aprende todo o ensinamento, é batizado nas águas, aí ele sai dali, fala mal do pastor, fala mal da igreja, e ele não vive aquilo que ele de fato aprendeu. Então, a exemplo disso, o ladrão da cruz, que não teve a oportunidade de ser lançado sobre as águas, e ele falou, mestre, quando tu entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o batismo não é a condição de salvação. Então é interessante a gente suspender isso daí, porque não adianta também você aceitar Cristo e não ser batizado. Você está sobre esse ensinamento, você tem que ser batizado. Agora, a pessoa que é viciada, ela aceitou a Jesus, eu tenho um vício, pastor, eu quero ser batizado. Posso ser batizado? Deve ser batizado. Mas eu estou dependente do vício. Mas deve ser batizado. Agora, quando você aceita Cristo, você já está aceitando a Cristo do jeito que você está. Só que a igreja ela tem que te dar estrutura para você aprender a palavra de Deus e você sair daquele processo de dependência e buscar ser livre. Porque Jesus Cristo, quando ele entra na vida do homem, ele entra para libertar. E a nicotina, né, são substâncias que dentro... a nicotina que tem na Coca-Cola, a cafeína, no cigarro, a nicotina
rotina. Isso traz dependência. O café, tem pessoas, André, que falam assim, se eu não tomar o meu cafezinho de manhã... bebida e tudo, mas um cafezinho, às vezes... dor de cabeça, eu preciso do café. Né? Agora, a dor de cabeça já é o vício do café. Não é verdade? Porque é abstinência. está dependendo daquilo dali. Então, então não vamos batizar as pessoas também que não estão, que são dependentes do cafezinho. Ou da Coca-Cola, o cidadão, ele sabe que o corpo dele é templo do Espírito Santo de Deus e sabe que o nosso corpo, ele precisa da água, mas de manhã ele toma Coca-Cola, de tarde ele toma Coca-Cola e à noite ele toma Coca-Cola. Ele vai ter um problema sério de rim. Então, são coisas que é importante a gente apresentar, André, nesse programa. Não, e é bom que quando a gente levanta a vista, a gente pensa que é cerveja e cigarro, ou droga. Mas existem coisas, claro que talvez esse seja... Eu não vou comparar aqui, como o pastor David falou, o cafezinho com tudo isso, porque uns desgraçam a vida do cara mesmo, né? Às vezes o álcool e tudo, e eu conheço algumas pessoas até de perto que, meu irmão, desgraçou a vida do cara o álcool. Talvez o cafezinho não desgrace a vida de ninguém, é uma coisa mais de vício biológico dele, tá ali porque ele precisa da dorzinha de cabeça. Já o outro deixa o cara bêbado, e o cara faz um monte de coisa que ele não tem controle. André, 2 semanas atrás eu fui numa casa de recuperação e aí tinha uma pessoa que estava tendo alta deles ali. E eu perguntei, por que você ficou aqui na casa? Não, porque eu mendigava no Alcântara, fiquei debaixo do viaduto do Alcântara 15 anos. Falei, mas o que te levou a mendigar? Ele falou assim, uma garrafa de cachaça. Deixei 3 filhos, deixei uma mulher e hoje eu tô saindo daqui recuperado do centro de recuperação. E interessante que ele ainda conseguiu entrar naquele plano Minha Casa Minha Vida, tá indo para casa dele. Não tem mais a mulher, né? Não vai conseguir de novo a mulher, mas os filhos estão criados, mas ele tem a vida dele que ele conseguiu recuperar e vai continuar a viver e viver uma vida saudável. Então, a cachaça, o álcool, diferentemente desses vícios que os crentes também têm, que eu sei do cafezinho, bobinho, né? Vamos falar o Facebook, assim, né? Que pode te levar para o inferno, não, né? Olha, fala, Jeová. A tecnologia hoje está levando muita gente aos vícios, né? Vício de joguinhos. Então, eu li há pouco tempo uma criança de 4 anos estava passando por um tratamento psiquiátrico por causa da dependência de jogos no computador. 4 anos. E isso também prejudica, parece que não, mas prejudica a memória da criança. E hoje em dia também, a adolescência até pouco tempo ia até 18 anos. Fazia 18 anos, se tornava adulto. Despedia-se da adolescência, né? Mas por conta da tecnologia, se por um lado ela tem avançado em muito, por outro, nos relacionamentos tem tido muito prejuízo. Então, hoje a adolescência, a idade, vai até 24 anos por isso. Deixa eu levantar um dado, porque em junho e julho, durante a Copa do Mundo, a Rede Boas Novas vai fazer uma campanha na televisão, internet, redes sociais, por aí vai, sobre tráfico de pessoas. E como a gente começou a estudar um pouco sobre isso para entender, é uma coisa muito interessante da gente colocar agora como informação para você que nos assiste, que a gente está falando, enfim, vício, está falando de droga, está falando de álcool, de bebida, mas o maior vício que nós vivemos nos tempos de hoje, no Brasil e no mundo, chama-se a pornografia. E às vezes as pessoas falam, mas não é um vício, eu não sei o quê, acha que é bobinho que nem um cafezinho, ou eu gosto de uma Coca-Cola, um remedinho porque eu tenho que dormir toda noite. O maior vício que existe hoje é um vício que é tão destrutivo quanto droga, quanto o álcool, como o cigarro, quanto qualquer outra bebida, chama-se pornografia. Pornografia destrói famílias mais rápido que o álcool transforma. Pornografia destrói famílias mais rápido que um cigarro ou uma droga transforma. A gente vai, durante o mês de junho e julho, na Rede Boas Novas, na tela, fazer programas para apresentar dados e números sobre isso, porque o vício da pornografia, além de ser o mais destrutivo que nós vivemos nos tempos de hoje no Brasil, hoje, e aí eu vou falar assim, e são dados por baixo que eu estou levantando, 60% da população brasileira acima de 25 anos tem contato semanal ou mensal com alguma questão de pornografia. É um vício que todo mundo tem. Uma coisa, é silencioso, ninguém sabe que ele tem esse vício. Tá aí, o cara, pelo menos... Não que isso seja bom, mas pelo menos a bebida dá algum sintoma externo para a pessoa saber que ele está dependendo daquilo. A pornografia não, em primeiro instante. Silenciosa. Em segundo instante, meu querido, ele acaba, e eu já conheci pessoas que ficam doentes, Sim. que... Não,
a gente vai mostrar algumas questões sobre isso na televisão. Pessoas que teve problemas de queda de cabelo, de doenças por causa de pornografia, por causa da dependência de ficar pensando naquilo. E aí sim eu acho que tem muita questão mais espiritual do que qualquer outra coisa. E o terceiro, que é uma questão que a pessoa nem imagina que existe no vício da pornografia, que é tão mais destrutivo do que qualquer outro vício. Por exemplo, se ela é viciada em cigarro, ela está comprando cigarro, está dando dinheiro para a empresa de cigarro. Se ela está comprando cerveja, compra cerveja, está dando dinheiro para uma grande multinacional empresa de cerveja, que às vezes até, enfim, gasta em propaganda e tudo mais. Quem investe dinheiro e é viciado em pornografia, sustenta e perpetua gangues que traficam pessoas. Pedofilia. A pedofilia pelo mundo. Pessoas que trabalham com tráfico de pessoas, gente do pior caráter possível. Esse Ou seja, esse tipo de vício, além de destruir a sua vida, a sua família bem mais rápido do que qualquer outro vício, você está ajudando outras pessoas a destruírem outras famílias, e ainda abre outras portas casas. de trabalho, né? A pornografia, né? Filmes pornográficos, pessoas que são profissionais do sexo. E é bom a gente falar isso no Brasil, que o Brasil hoje é o maior mercado de tráfico de pessoas do mundo. As mulheres brasileiras... E a Copa do Mundo é o melhor... A cada 10 mulheres que falar. são prostitutas no exterior ou fora, em qualquer outro lugar, 6 delas são brasileiras. Ou seja, nós somos um celeiro hoje de tráfico de pessoas, de pornografia, de tudo que é ruim. E esse é o pior vício, e a gente vai debater um pouco sobre isso no próximo bloco. Só quis alertar, porque a gente está falando cigarro, cerveja, cigarro, cerveja, cigarro, cerveja, e aí a tecnologia chega, a criançada, quero smartphone, bonitinho, não sei o quê, mas aquilo de alguma forma pode ser uma porta de entrada para a pornografia na vida da sua família, do seu filho. Tome muito cuidado, assista Boas Novas, que a gente vai também mostrar dispositivos práticos para você fugir disso. Nem que seja um software que você baixa no seu smartphone ou no seu computador que bloqueia qualquer acesso a tipo de site assim. Esse é um começo, é um jeito de trabalhar, mas nós temos que nos atentar também nesse tipo de vício que a tecnologia está fazendo expandir que nem água por aí, tá bom? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero conversar um pouco sobre pessoas também que vivem de vício, não que elas sejam viciadas. Mas, André, eu sou crente, tem uma banquinha de jogo do bicho. E aí um monte de gente é viciado em jogo. André, tem uma banca, enfim, vende cerveja, vende bebida. E aí, como é que vocês entendem tudo isso? Vamos debater no último bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Então, de volta, último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre vícios. Participe, mande a sua pergunta. Dá tempo ainda do último bloco, mas eu quero fazer uma pergunta. Aqui eu tenho um internauta que falou o seguinte: André, eu vivo do jogo. Não sou viciado, mas eu tenho uma banca de jogo do bicho. Com ela eu sustento a minha casa, enfim, a minha família, trago comida para casa e dou o meu dízimo e minha oferta do dinheiro que eu ganho nesse trabalho. O irmão uma vez veio me aconselhar e falou para eu largar e tudo mais, para eu viver, porque eu estou vivendo do vício dos outros, da desgraça dos outros. Porém, ele, e eu conheço ele, tem uma mercearia, que além de vários outros produtos, ele vende também cigarro, e vende cerveja, vende cachaça. E aí? Ele também está ajudando para desgraçar e alimentar o vício dos outros? Pastores, como é que vocês entendem? Alguém que se sustenta de algo que talvez, não, enfim, né? O cara vende cerveja, ele está sustentando o vício dos outros, isso é muito de quem consome. Mas como é que vocês entendem essas duas situações? Ele vive de algo que, querendo ou não, quem joga é viciado. Jogo do bicho, até onde eu sei, né? Não é nenhum pai de família ou mãe de família, vou fazer um joguinho hoje. Não sei. Ele não se destrói. A pessoa que tá ali de frente, ou vendendo, ou fazendo, não se destrói. Mas coopera, né? Coopera. Aquela casa, aquele lar, aquela pessoa vai ter um dano, vai ter um prejuízo. Então, a gente não fala sobre o Deus do dono do ouro e da prata, um Deus que tudo pode fazer. Perfeito. Um Deus que é rico. Será que ele não pode dar uma outra direção de trabalho, um outro caminho? Também tem isso. Eu creio assim também. Eu creio que você, irmão, que pediu aí. Deixou essa pergunta, vamos falar com ele diretamente. Deixou essa perguntinha aqui. Eu diria para você, querido, se você está em Deus, Deus está em você. Então busque a Ele. Se você não conseguiu ouvir um irmão, vai buscar a Deus. A resposta, talvez, dele possa ter vindo através desse irmão, mas você começou a olhar as circunstâncias. Se a gente olhar as circunstâncias, a gente não anda. Então, faça como o pastor Marcílio falou. Olha, busque em Deus uma outra solução para você de trabalho. Eu creio, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar uma outra
E é solução interessante pra isso. ressaltar, pastora, que o jogo, a pessoa procura ele por dinheiro para ganhar o dinheiro de um modo fácil. E a Bíblia nos ensina que o trabalhador ele vai viver o quê? Do suor do seu Trabalho. Então, eu que sou um dependente, eu vou às vezes tirar do meu pão, do meu filho, do colégio dele, uma dívida que eu tenho que pagar, porque eu tenho que saciar um vício, uma vontade de mim, e vou lá. Isso. Não vou lá no estabelecimento desse irmão, e ele está ali, está trabalhando, ele não sabe das minhas necessidades, e eu vou comprar aquele jogo e vou perder. E aí, quem sabe, eu pego, no meio do caminho, desesperado, vou lá e vou furtar alguém para alimentar o meu vício. Eu vou lá no estabelecimento daquele irmão para... ele não tem responsabilidade comigo. Eu acho que todo profissional que trabalha, ele deve ter responsabilidade sobre o trabalho que ele faz. Então, o jogo do bicho é um jogo de azar. Ele já pode estar espiritualmente levando um azar então, para isso casa está na dele. Bíblia. Agora, o outro irmão da mercearia, que vende cigarro, que vende bebida, irmão, deixa ele quieto, deixa ele resolver a vida dele com Deus, porque cada um vai dar conta da sua vida com Deus. Cuida da tua vida, olha para a tua vida, porque Deus ele pode abrir portas para você, porque lá no Evangelho de Mateus, e você pode até ler, capítulo 16, diz que Deus tem a chave. Ele diz assim, a chave que eu tenho, eu vos dou, e só tem autoridade quem tem a chave. Se o André não tiver a chave do carro dele, ele não sai daqui. E Deus me dá essa autoridade para mudar de vida. E, pastor, deixa eu levantar uma coisa também, que aí já não é... Eu não estou falando com pessoas bobinhas, com crianças inocentes, estou falando... Talvez esse irmão mandou essa pergunta para a gente, está nos assistindo, e é bom falar com ele. Você sabe muito bem, primeiro, para onde vai o dinheiro disso. Você entende o mundo do jogo do bicho, quem é que são os donos desse negócio. O que eles fazem, quais são os outros tipos de trabalho. Da mesma maneira que a gente estava falando um pouco daquilo que eu estava falando de pornografia e para onde vai, eu acho que está na hora da gente parar de ser bobo. Não sei para onde é que vai. Você sabe muito bem que tem jornal todo dia, toda hora. Tem informações. Do bicho, que está ligado com carnaval, que está ligado com venda de droga, que está ligado com prostituição no Rio de Janeiro. Já parte do princípio que não é legalizado. Não, já é algo ilícito. Já está tudo errado. Só por exemplo, ilícito. Quer ver uma coisa que não é ilícita, mas é pecado? Eu vendo DVD, mas que é pirata? É pecado. É pecado. Se você... Primeiro, já parte do ilícito. Segundo, isso está fomentando a economia de quê? Para quem está indo o dinheiro desse jogo, de outras coisas? Qual a função social disso? E André, então, qual é a função? Cabe ressaltar o seguinte, se nós, como pastores, legalizamos, damos legalidade para isso, quando as drogas no Brasil for legal você comercializar a maconha, a cocaína, então eu vou poder ter um crente vendendo a cocaína, por quê? Eita, porque Deus, foi dado autoridade pelo governo. É legal. Então, ainda que seja legal, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar dando legalidade para Satanás destruir muitas vidas. Com certeza através do meu trabalho. E o meu trabalho, ele não pode ser para destruir vidas. Meu trabalho tem que ser para edificar. O meu trabalho tem uma função social. Eu sou advogado, pastora Cleide, você é psicólogo. Então, chegou um casal e falou chegou um homem falou assim, pastor, eu estou divorciado estou separado há 8 meses da minha esposa e eu quero me divorciar. Eu queria que você fizesse o meu divórcio. E eu cheguei para ele e falei assim, mas vem cá, tá tudo certo? É isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero. Faz o seguinte, conversa com ela primeiro, marca um jantar com ela e conversa com ela sobre os filhos que você tem. São 4 filhos. Vê como é que vai ser essa questão, se vai ser a guarda compartilhada, se ela vai ficar com o filho, você também. Conversa com ela. Aí ele foi, conversou e jantou com ela. Levou ela para um ambiente que não tinha nada a ver com a casa dele, que eles brigavam todos os dias. Um ambiente que eles não costumavam frequentar. Aí o camarada André chegou lá no escritório com um sorriso de orelha a orelha e falou assim, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, qual? Eu e minha esposa voltamos. Glória a Deus. Eu perdi os meus honorários, mas ganhei uma família. Glórias ao Senhor. É isso aí. Porque Deus, ele tem que usar o meu trabalho para edificar. Isso. Eu poderia muito bem fazer o divórcio e ser abençoado por Deus do trabalho que eu estou extraindo. Porque a carta de divórcio foi dada pela dureza dos corações dos homens. Eu não estou na ilegalidade. Agora, se eu posso conciliar, ser mediador, para que eu vou usar um jogo de azar para dar o sustento para minha família, para o meu filho, comprar o pão, comprar comida para ele com dinheiro que eu sei que é utilizado também na pornografia, é utilizado também para patrocinar tráfico de drogas. Por que eu vou fazer isso? Eu vou estar assinando minha carta de todo vício tem sua consequência.
Às vezes ele pergunta, mas Então, eu não tenho outra porta de emprego. É porque está sendo dou parabéns amaldiçoado. para essa pessoa, André, esse rapaz que te mandou essa pergunta, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Ela vos libertará. Ela vos libertará. E está conhecendo a verdade, filho. E olha, o cristão, ele é cristão em qualquer situação. É isso aí. Ele é espiritual, sendo lá no trabalho dele, trabalhando lá, fazendo a função dele. Ele é espiritual na igreja, ele é espiritual na casa dele. Ele é cristão, então ele leva o nome de Cristo antes dele. Onde ele vai, as pessoas que olham, olha, aquele é crente. Então, nós temos responsabilidade pelo Cristo que nós levamos aqui e que nós professamos, né? Não só no gabinete pastoral, mas no consultório também eu recebo casais que estão desfacelados, que vão ali porque já estão querendo acabar o casamento, mas eu vou levá-los até o fim. Eu vou protelar aquilo. A minha função de psicóloga, eu vou ter que ajudá-los em tudo. Então, a minha função é, vamos ver por que existe isso, por que aconteceu, onde começou. E, nesse caminho, eu estou levando eles para aquilo que é o que eu aprendi com Deus. Vamos voltar às primeiras obras? Perfeito. Né? Buscar uma forma de mudar aquilo, né? Então, as pessoas, na verdade, elas precisam se ouvir. Quando elas se ouvem, elas encontram o erro delas. E o bom que, mas pelo menos foi o bom que ele se ouviu aqui, viu nossa resposta e acho que só o simples fato dele ter mandado essa pergunta é algo que já vem incomodando ele. Já irmãos procuraram. Sim. É algo. E uma coisa que eu posso Muito falar bem. para ele, que também, eu não sou daqui, larga tudo. Se é o que traz sustento para tua família, não larga agora. Faz o seguinte, vai atrás de outro emprego e mantém esse, falando, Deus. Também é um eu preciso dar processo. comida para isso aqui. Mas me mostra uma porta de emprego. Porque Isso. quando você também está aqui, está ganhando com o visto dos outros e está confortável, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar estagnado aí. Vai ganhar dinheiro? Pode até ganhar dinheiro. Mas nunca vai ter uma porta nova, coisas vão acontecer. Porque Melhor caminho. se você Vai à vive de dinheiro luta. ilícito ou que alimenta a ilicitude e vício de outras pessoas, você tem que repensar. O o que melhor tá fazendo caminho é como pedir a cristão. Deus uma direção. Isso aí Senhor, não em quero busca, mais né? essa vida, não quero isso aí. mais essa situação. Isso aí. Dá um passo Dá de um fé. basta. Um passo de Né? fé. É a mesma coisa a pessoa passar na rua, ver lá um morador de rua, né, como um trabalho que a gente faz, e a pessoa não sentir ali, né, o aquebrantamento, por que aquela vida está ali, qual o motivo, o que levou ele estar ali. Então, é uma situação que precisa pedir a Deus uma direção. Não quero mais esse caminho, não quero mais essa vida, quero... Isso é um processo, mas tem que ser também um objetivo. E o objetivo. E olha, a gente está chegando no final do programa e só quero aproveitar os últimos 30 segundos para agradecer vocês, pastores que estiveram aqui conosco, mas em nome da Boas Novas, enfim, né? Agradecer a todos os pastores e igrejas do Brasil. Porque além de trabalhar para salvar vidas, para restaurar famílias, tirar pessoas do pecado, o trabalho que a igreja faz de reabilitação de dependentes químicos, de viciados de drogas, de tudo, é o mais que eu conheço mais bonito do mundo. Ninguém salva e leva para o Mas céu. recupera, né? É E verdade. reabilita viciados de droga, de prostituição, de bebida, de cigarro, do que a igreja do Senhor nessa terra. verdade. Então, parabéns, igreja, É parabéns, verdade. pastores, todos vocês que trabalham reabilitando e salvando essas pessoas. E Amém. obrigado pelo debate de vocês hoje. Amém. No Telégrafo Geral aprendemos, foi muito Obrigada a interessante. você. Obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Estiver.